Abril é o mês de conscientização sobre o autismo, o famoso Abril Azul. Mas como mãe do Rafinha, eu sei que a conscientização sem suporte técnico e financeiro, ela é só um símbolo. Hoje eu estou aqui no Núcleo ABA, em Moema, com a Aline, líder clínica, para entender a ciência da continuidade. Aline, o que acontece se a gente para? Dani, no autismo, tempo é neuroplasticidade e janelas de oportunidade. O cérebro atípico, ele precisa de estímulos em alta intensidade e frequência. E se a gente interrompe, essas janelas de oportunidade, esse desenvolvimento acaba ficando muito minado, muito fragilizado. Quando nós fazemos uma pausa no tratamento, nós estamos perdendo essas janelas de oportunidade para que o desenvolvimento ocorra. Por que se faz necessário tantos profissionais ao longo desse tratamento, ao longo dessa intervenção? No autismo, nós trabalhamos com intervenções para crianças que precisam de diversos níveis de suporte. Então, 1, 2 e 3. Isso não vai definir quem a criança é, mas sim o tanto de intervenções e a intensidade e frequência que ela vai precisar para desenvolver diversas habilidades no dia a dia. E até uma curiosidade, Eu sei que isso é algo que muitas pessoas me perguntam, qual é o nível de autismo do Rafa? Nível leve? Então, hoje as classificações são nível 1, 2 e 3. Isso. E o que define de fato isso é o nível de suporte que essa criança precisa para desenvolver atividades do dia a dia, é isso? Exatamente. Uma criança de nível 3 de suporte, por exemplo, ela precisa de muita estimulação e de muito tempo de intervenção por precisar de suporte maior em diversas habilidades do dia a dia, desde as mais complexas, então habilidades pedagógicas, até as mais simples, de seguir rotina de uma forma funcional. Então, tomar banho, se alimentar, se vestir, exatamente. Então, é aqui que as especialidades se encontram. Nós chamamos isso de transversalidade. Por exemplo, na terapia ocupacional, ela cuida de uma base sensorial e da funcionalidade que aquele paciente vai ter nas habilidades diárias. Se uma criança não tolera um barulho ou um estímulo sensorial específico, ela entra neste modo de defesa e acaba não utilizando aquelas estratégias de autorregulação, por exemplo, que ela aprendeu na TO. A fonoaudiologia, por exemplo, ela trabalha coisas muito além da fala, como as funções estomatognáticas, mastigação, deglutição. Sem a fono, a fala pode até existir, mas muitas vezes ela é pouco adaptativa para o momento, para o ambiente onde aquela criança está, se torna muito mecânica e perde aquela alma social, aquela alma da espontaneidade, por exemplo. Além da TO, além da fono, nós temos também a fisioterapia neurofuncional, que vai cuidar ali da parte funcional, motora daquele paciente. Se a criança não tem controle do tronco, por exemplo, não tem tanta força motora, ela acaba gastando muito mais energia em habilidades que naturalmente nós não precisaríamos de tanto esforço assim. E isso acaba comprometendo, outras atividades, a realização de outras atividades, desde o brincar até, de novo, questões pedagógicas. E você sabe que para mim é muito curioso, Aline, porque eu acho que talvez o grande desafio de desvendar, a questão do autismo é porque não é uma ciência exata. Então nós não temos, uma forma de identificar se aquela criança, aquele adolescente, enfim, aquela pessoa, ela está ou não está dentro do espectro, porque são vários aspectos que precisam ser avaliados. Exato. Nós não vamos entrar hoje nesse tema, mas eu quero num próximo momento conversar com você, porque a gente sabe que muitas vezes o diagnóstico ele pode levar meses ou até anos, E isso é de fato uma informação que precisa chegar ao maior número de pessoas possíveis. Mas é que eu só tô curiosa, então tô querendo aproveitar você aqui. Claro, com certeza. Mas vamos lá. É importante também a gente lembrar, Dani, que eu dei o exemplo de pessoas que têm nível mais elevado de suporte para ter intervenções multidisciplinares, Mas essas intervenções, então a fono, a TO, a físio, elas vão se adaptando para intervir e fazer com que aquele paciente se desenvolva a partir da sua necessidade, independente do nível de suporte que ele precise, Então, acredito que isso também responde parcialmente essa dificuldade de rastreio, principalmente nos níveis de suporte mais leves, Com certeza. Não é porque é leve que não precisa de cuidado, muito pelo contrário, Eu vejo que muitas
pessoas podem ter passado pela vida sem de fato diagnóstico e hoje na vida adulta terem uma série de limitações. Então, a intervenção, independente do nível de suporte, ela precisa acontecer e eu acho que, como você mesma disse no início, com intensidade, né, e com frequência. E eu quero aproveitar isso que eu acabei de comentar com você, Aline, porque tem também, né, como eu disse, muitas vezes aquela pessoa ela não passou por esse mapeamento, por esse rastreio, não teve o diagnóstico, e o fato é que isso vai, de uma certa forma, impactar ou transparecer lá na frente, né, na escola, no trabalho, nas emoções, nos relacionamentos. Me fala um pouquinho mais sobre isso. É a partir desse momento que as especialidades se encontram. O progresso da fono vai depender das estratégias de autorregulação que aquela criança desenvolveu com a TO, com a psico, para que ela consiga estar regulada e se comunicar de uma forma clara. Perfeito. Na psicopedagogia, ela vai precisar desenvolver as habilidades motoras grossas e finas para que ela consiga, por exemplo, ter o controle motor para escrever e para utilizar o corpo dela de uma maneira adequada. E aí é uma consequência da físio. Exato. E vai repercutir na escola, na participação social, nas emoções, entre outros. A psicologia, a psicoterapia, né, ela é o suporte total de todas essas habilidades. É dentro da psicologia, da psicoterapia, que nós ensinamos a criança a ter autorregulação emocional, por exemplo, para conseguir mostrar aquelas outras habilidades que nós estamos ensinando para ela no contexto clínico. Então, a questão emocional também é muito importante para que a criança nos mostre todas as outras habilidades. Sem essa questão emocional, autorregulação, autoconhecimento até, né? A criança não consegue nos mostrar e generalizar essas habilidades. E geralmente vem a frustração, né? Vem os comportamentos inadequados. Exato. Eu acredito que muito em virtude disso. Exatamente. Né? Falta o autoconhecimento e falta, de fato, a forma como elas devem lidar com aquele sentimento. As estratégias. As estratégias, exato. Eu tô te ouvindo e tá passando assim um filme na minha cabeça. Dentro dessa estrutura transdisciplinar, nós temos um custo ali de execução, né? Um maior tempo de alinhamento, maiores conversas, reuniões, mudanças de estratégias. Porém, não ter essa integração também vai repercutir na falta de autonomia e de generalização das habilidades lá na frente, né? O foco é investir nessa base para que no futuro a criança consiga ter mais autonomia na vida diária dela. E liberdade, né? A gente sabe que a realidade, ela é dura, né? E ela bate a porta invariavelmente. E aí a gente sabe que o orçamento, ele aperta. O que acontece, por exemplo, Line, se eu tirar a criança da terapia por 3 ou 6 meses? Ocorre um atraso significativo ali do repertório e do desenvolvimento daquele paciente, né? Então, ele perde as janelas de oportunidade de desenvolvimento, perde as intervenções que ensinam para ele formas estratégicas e formas adaptativas para lidar com o dia a dia, com a rotina, para se comunicar. Comportamentos que antes estavam extintos, né, comportamentos que trazem ali prejuízos para o paciente, eles voltam a ocorrer, como crises agressivas, estereotipias que interrompem ali, que atrapalham o desenvolvimento, que trazem dano, e não existe aquela recuperação espontânea, né? Ele precisa sempre de um suporte, independente do nível. Então ele não só deixa de se desenvolver durante aquele período, mas muitas vezes ele regride. Então, Exato. toda aquela, né, todo o avanço que houve com a intensidade das terapias pode, né, voltar até a uma estaca zero, caso, né, eles fiquem afastados aí por um tempo ou mais tempo do que poderiam. Exato. Essa janela de oportunidade, ela significa oportunidade de desenvolvimento. Sim. É isso que a gente cria dentro das terapias, dentro das escolas, quando existe um acompanhamento terapêutico escolar, janelas de oportunidade para o desenvolvimento. E no ABA, a gente precisa coletar esses dados de uma forma mais frequente, mais intensiva e ajustar essas metas conforme o desenvolvimento vai ocorrendo. Sem isso, a criança acaba perdendo a capacidade de generalizar e de utilizar aquilo que ela aprendeu na vida diária dela. Perfeito, Li, acho que ficou super claro, né, para mim e para todos que estão nos ouvindo, e é por isso que aqui na Gorila nós batemos tão forte na questão do planejamento, né, na tecla do planejamento.
ter uma proteção financeira, né, um seguro ou uma reserva dedicada não a um luxo, né? O seguro de vida, ele é um seguro que garante o desenvolvimento daquela criança, né, o desenvolvimento do seu filho, e isso independe de fato, muitas vezes a gente fala sobre seguro de vida e as pessoas já ligam automaticamente à morte, né? Quando eu imagino um cenário como que a gente está falando aqui, não só a morte, mas a morte financeira, ela pode ser um grande detrator, né? E ela pode, de fato, afetar eternamente o desenvolvimento do seu filho. E todo esse esforço técnico e financeiro, né, que fazemos hoje tem um alvo claro. Né? Os 20, os 30, os 40 anos do meu filho, de tantos filhos, né, de pessoas que estão nos assistindo. Mas eu preciso te fazer a pergunta de 1 milhão. Que é aquela pergunta que tira o sono de muitas mães, de muitos pais, que é: o tratamento, ele garante que ele será 100% independente? E uma segunda pergunta: existem casos onde mesmo com toda a terapia, né, mesmo com todo o tratamento, a funcionalidade ela pode ser limitada? Dani, essa pergunta é uma pergunta muito corajosa, né? E cientificamente nós trabalhamos com um conceito de ganhos adaptativos. O objetivo da terapia é que o indivíduo atinja o seu potencial máximo, né? Mas esse potencial varia de acordo com o seu nível de suporte e com o seu contexto social. No nível de suporte 1, por exemplo, vemos muitos adultos no mercado de trabalho, casados, com vida autônoma, né? Nos níveis 2 e 3, o suporte precisa ser mais contínuo, né? E é aqui que está o ponto-chave. A terapia de um adulto nível 3 de suporte, que consegue se comunicar, que está com dor, que está com fome, e um adulto que vive em sofrimento por não conseguir ter essas necessidades atendidas ou compreendidas. E se a gente não trata agora, Li, quais são os riscos reais lá na frente? O risco é a interrupção ali do desenvolvimento e o surgimento de comorbidades secundárias, que é muito comum no público neurodivergente. Sem tratamento, um autista, um TDAH, pode desenvolver quadros secundários de ansiedade, de depressão, isolamento social e outras dificuldades e incapacidades na vida adulta. Além disso, na intervenção precoce, por exemplo, a criança tem uma maior neuroplasticidade, o que significa uma maior capacidade neural de conseguir fazer novos caminhos para aprender diversas habilidades. Entendi. E isso é muito mais talvez flexível na infância. Com certeza. Na infância, nós temos mais neuroplasticidade por estarmos ainda em crescimento e desenvolvimento que uma pessoa adulta, por exemplo. Inclusive, Li, eu acredito que isso não seja somente para crianças e adultos atípicos. Exato. Né? Pessoas neurotípicas, elas também têm, com o passar dos anos, né, com a avançada idade, elas acabam se tornando mais rígidas para absorver, né, novos comportamentos, elas se tornam mais inflexíveis. Exato. Então eu acho que é muito fácil de entender isso e enxergar. Se já é um desafio para nós, né, imagine para alguém que tem, de fato, ali uma deficiência nesse sentido, né? Exatamente, Dani. Por exemplo, quando uma criança quebra uma perna, ela não se recupera muito mais rapidamente do que um adulto? Verdade. Isso também acontece em níveis neurológicos, com a neuroplasticidade neural. Por isso a importância da conscientização, né? Então, conscientizar no Abril Azul é entender a complexidade, né, de toda essa jornada. Pede ciência, pede uma equipe multidisciplinar de ponta e pede proteção para que nada disso pare, certo? Exatamente, Dani. E se você quer entender como o nosso plano terapêutico integra todas essas áreas aqui no núcleo, o caminho começa com uma avaliação técnica aprofundada. E se você quer blindar, né, o seu planejamento financeiro para que o tratamento nunca sofra interrupções, a Gorila está aqui para planejar isso com você também. O progresso dele não pode esperar amanhã. Vamos cuidar do presente. E eu quero te agradecer demais. Foi uma aula, foi um prazer estar aqui com você. Você consegue, de fato, trazer tanta informação valiosa de uma forma muito leve e simples de entender. Quero agradecer a você, a essa parceria com a Núcleo. E eu tenho certeza que, aliando o cuidado técnico e o cuidado financeiro, o seu filho, de fato, vai poder ter o futuro que você sempre sonhou para ele.
Até a Até a próxima. próxima.